Olá, eu sou o Thiago, sou graduado e mestrando em psicologia. Hoje eu tô aqui com o Alisson. Alisson, se apresenta aí, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alisson, sou psicólogo, neuropsicólogo formado pelo Einstein e também mestrando em neurociências e comportamento. Como vocês viram, o cara manja. O cara manja de cérebro, é um tema que eu gosto pra caramba. Então, Tô assim, aprendendo um pouquinho, né? nossa, e sempre, né, cara, é um assunto praticamente infinito. Eu também Exato. gosto muito e eu falo muito dessa pegada biológica. Lógico que é uma parte da coisa, né. Por exemplo, Uhum, a gente já vê muito aí você até pode comentar se quiser, mas tá. no Brasil a gente vê muito na psicologia brasileira a psicologia, mas muitas questões sociais também, e eu sinto muita falta da parte biológica. Sim, eu É, eu nem estava previsto, mas assim, como que foi pra você? Você teve eu, muita biologia ou não teve? eu acho curioso, então, a parte da fisiologia, na verdade, né? Como que o cérebro se organiza, como é que acontece a comunicação, a sinapse dentro desse processo. Mas o que eu acho curioso é que, assim, antes de fazer a neuropsi, eu questionava muito essa coisa do cérebro, né? Ah, será que é o cérebro mesmo que vai fazer com que a gente se comporte de tal maneira? E aí você entra no curso, se especializa e fala, caramba, não. O comportamento existe por causa do cérebro, não tem como não ser assim. E a gente acha que são coisas distintas, né? A neuropsicologia, ela busca estudar a relação do comportamento humano com o sistema nervoso central. Será que hoje você faz a compra de um produto que você quer muito, ou você senta no sofá para assistir uma Netflix depois que chega do trabalho, porque existe uma subjetividade, uma mente que é pronta para isso, ou é o seu cérebro preparando todos esses movimentos para que isso aconteça, né? A neuro traz muito essa conversa de será que existe a mente, será que existe a alma, ou tudo isso é uma caixinha que está dentro da nossa cabeça? Nossa, se for entrar nesse assunto aí, a gente vai abrir a caixa de Pandora. Eu também Essa acho. relação mente-corpo, mente-cérebro é extremamente assim, é um dos assuntos que eu mais gosto, e eu venho até falando às vezes, algumas coisas no canal e blog também sobre isso, coisas que eu estou estudando, também vou compartilhando. E assim, o que eu acho interessante de ter a pegada mais biológica, ou pelo menos olhar para ela também, é a gente ter uma psicologia e, assim, eu acho estranho a gente ter uma psicologia sem cérebro. E é muito assim, no Brasil, se olha pouco para o cérebro quando ele é fundamental. E para mim muita coisa eu preciso de entender como é que é fisiologicamente, para eu entender como é que é psicologicamente. Então a gente não é a mente vagando no espaço, eu falo isso toda hora. Você precisa de um corpo. Então você está pensando com o seu corpo, e acho que a neuropsicologia é uma das áreas, assim, de interseção e na verdade você começou a explicar, mas se você quiser explicar melhor o que que é neuropsicologia, eu acho assim, é fundamental para a gente entender, sabe, essa questão de cérebro, mente, comportamento, corpo, tudo É. isso. Existe o cérebro mais importante do mundo, que está no Museu de Harvard, é o cérebro de um cara chamado Pians Gage. Ele era um minerador, e aí, super educado, super bem comportado, amigável, se preocupava com todo mundo. E chegou um certo dia que ele foi trabalhar, teve uma explosão e uma barra de ferro atravessou o crânio dele e tirou uns 20% da massa encefálica, né? Danificou o sistema nervoso dele. Magicamente, milagrosamente, ele sobrevive e naquela época não existiam os protocolos que existem hoje. Então arrancaram a barra com força do cérebro dele, ele ficou com um rombo na cabeça por muito tempo, mas se recuperou. E aí ele começou a ter um comportamento totalmente diferente do que ele era antes. Então, se ele olhasse uma mulher na rua, ele já ia falar coisas ofensivas para ela, com cunho sexual, ele não tinha mais filtros. E a gente para pensar, caramba, se o comportamento, se a mente é quem controla isso, por que que o cérebro, quando foi afetado, mudou completamente essa maneira dele ser? A mente e o comportamento está inteiramente relacionado ao cérebro, a neuropsicologia surge para isso. Então é o estudo, basicamente, do comportamento humano através do movimento, do funcionamento do sistema nervoso central, dessa caixinha que nós temos aqui, o nosso cérebro. Total. O caso do Phineas Gage, até alguém comentou, não lembro se foi alguém que avaliou o caso dele, que falou a frase: "O Gage não é mais Gage". Assim, mudou a personalidade dele, Mudou, atravessando uma mudou. barra de ferro no cérebro do cara. Na região Então, frontal. Então, entende-se hoje que, por exemplo, uma lesão nessa área pode mudar um pouco do seu jeito de ser, né, da sua personalidade. por exemplo, controle inibitório. Então ele era um cara mais escroto, vamos falar do Uhum. jeito mais simples, e
Mudou a personalidade do cara e acho que é importante esse caso, é clássico da neuro, porque vê essa relação. Porque se separar demais, assim, a minha personalidade é uma coisa que tá fora do meu corpo. Fica muito difícil você entender as conexões de como que questões biológicas, físicas, vamos separar didaticamente, afetam mente e comportamento, e o inverso também. Depois, em outro momento, a gente pode conversar melhor sobre Sim, isso. sim. Mas, assim, tem muitos casos interessantes também. O Antônio Damasio também fala de muitos casos legais. Tem o livro lá do Oliver Sacks também, O Homem que Confundiu Sua Esposa com Chapéu, Afasia, Agnosia. Acho que dos casos que envolvem mente, comportamento e psicologia, de modo geral, o que eu mais acho interessantes, mais curiosos, são os casos que envolvem neuropsicologia. O Bruce Willis recentemente foi diagnosticado com afasia, né? Então, um cara que decorou roteiros de centenas de filmes hoje não consegue falar, hoje não consegue nomear as coisas. E ele se aposenta às pressas porque provavelmente ele estava em um projeto, não estava dando certo, e isso é uma questão puramente neurológica ali, né? Uma questão que a afasia são os transtornos relacionados à linguagem, então é exatamente o que ele tem. Alguma caixinha ali no sistema nervoso dele danificou por algum motivo que nós ainda não sabemos e impede que ele consiga se comunicar com fluidez como ele conseguia antes, né? E a tendência é que aos poucos ele vai perdendo a nomeação. Então, isso daqui é uma coisa que se coloca no rosto para enxergar melhor, mas qual que é o nome? Óculos. Então, essa coisa de nomear, se você perde com a afasia, né? Ou então você tem até uma sequência legal de falas, mas que não faz sentido nenhum. É isso que a neuropsicologia busca estudar. E aproveitando esse gancho, o que assim, a importância da neuropsicologia, acho que já deu pra gente dar uma ideia fundamental, essa conexão, mas assim, o que um neuropsicólogo faz na É, prática? É uma é, curiosidade para o público leigo e para o pessoal da psicologia, também que às vezes faz a graduação, a formação toda e não sabe direito como é que é o é trabalho. Exatamente, e é algo bem interessante, assim, em teoria, a neuropsicologia ela ainda é muito jovem, né, assim, na ciência, aqui no Brasil principalmente. Existem duas grandes frentes, existem a avaliação neuropsicológica e existe a reabilitação neuropsicológica. Então, o que que é a avaliação neuropsicológica? Vamos imaginar que você, Thiago, tá lá andando de moto, tudo mais, aí você cai, bate a cabeça e parece que a sua atenção piorou, parece que você não consegue mais lembrar de coisas com tanta facilidade quanto antes. A avaliação neuropsicológica, ela vai fazer um exame funcional do seu sistema nervoso. Então, diferente de você deitar numa máquina lá, tirar uma foto do seu cérebro e mostrar a imagem dele, vai mostrar a imagem, mas não vai mostrar o funcionamento. Então, a avaliação neuropsicológica mostra o funcionamento. Como é que está a sua linguagem? Como é que está a sua memória, a sua atenção, funções executivas, que é uma habilidade que nós temos, a sua inteligência, a sua percepção, que são áreas específicas do nosso sistema nervoso. Então, nós fazemos uma avaliação mais ampla, com testes neuropsicológicos específicos para esse fim, e você depois tem meio que um raio-x funcional de como que está esse cérebro, esse sistema nervoso, essa cognição do paciente. E aí você consegue saber se ele está na média para o que é esperado para a faixa etária, para o sexo, para a cultura, para a escolaridade dele, ou se ele está abaixo da média, se ele está acima da média. Então, diagnóstico como TDAH, mal de Alzheimer, transtornos e doenças relacionadas ao funcionamento do cérebro, a gente consegue contribuir, né, nessa hipótese diagnóstica através da avaliação. Esse é um ponto. O outro ponto é a reabilitação neuropsicológica, que eu brinco que assim, não é uma reabilitação, é uma tentativa, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma paciente hoje que tem Alzheimer, num momento inicial ainda da doença, mas já tem um prejuízo no funcionamento. Então, ela não lembra que ela acabou de tomar um medicamento de manhã, ela vai lá e toma de novo. Ou chega uma fase do Alzheimer que ela pega detergente e coloca na frigideira achando que é óleo para fritar a carne que ela vai comer no almoço. Tem como você reabilitar, recuperar esse funcionamento? Não, não tem como nesta doença. Você pode atrasar um pouco a evolução. Então, não necessariamente é uma reabilitação. É um treino cognitivo para você ajudar a potencializar esse funcionamento, e se ele tiver no processo de prejuízo, né, de perda, você pode tentar retardar um pouco. Ou, por exemplo, uma criança que é muito comum, que é o meu grande público, né, a infância. Uma criança que vem com a queixa de déficit de atenção e hiperatividade. Aí você já vai fazer um treino cognitivo para trazer um pouco mais da atenção dela
e trazer um pouco mais desse controle inibitório, dessa agitação que ela tem. Isso sim, talvez se torne uma reabilitação, porque aquela pessoa pode superar essas barreiras, mas dificilmente acontece essa superação total. Mas a reabilitação ela é muito importante porque você vai fazer esse estímulo e vai impedir que coisas piores aconteçam ou até dar uma melhorada no que está sendo trabalhado ali. Mas assim, nunca pode ser uma promessa de que vai melhorar, é sempre uma tentativa. Sim, com certeza. Mas assim, ser realista também, né, Sim, porque sim. prometer cura milagrosa não tem Não. condição nenhuma, ainda mais se quando você depende do substrato material, por exemplo, Alzheimer, acho que é um ótimo exemplo, que é uma doença extremamente, assim, danosa e muito comum, não é à toa que a gente corre tanto atrás de conhecimento sobre ela para evitar, para prevenir, porque não é simples. Essa dimensão que você deu, TDAH também, cara, tanto de gente que reclama, ou: "Ah, eu acho que tem TDAH", o meu filho tem. Parece que vai aparecendo mais, né. Já acho que já dá pra gente ter uma ideia de, né, o que que é neuropsicologia, a importância dela e do neuropsicólogo. Você quer comentar mais alguma coisa a respeito? Ah, eu acho que é isso, né? Apesar de ser um assunto muito novo ainda, um assunto que não é tão discutido, todos os dias a gente vê algum caso nas mídias de questões relacionadas ao sistema nervoso que está sendo prejudicado, afetado, como o caso que nós trouxemos recente do Bruce Willis, né? Só precisamos nos aprofundar um pouco mais, porque isso acontece todos os dias sem parar. Então é uma área que está crescendo para quem é psicólogo, está estudando psicologia e aí quer se formar em uma especialidade para além, né, das abordagens mais tradicionais, que é a comportamental, TCC, psicanálise. Essa é uma abordagem nova surgindo aí, cada dia com mais demanda e é simplesmente incrível. Tem um caso muito legal de uma criança que ela passou por vários profissionais e ela era muito esforçada, muito estudiosa, mas ela nunca se saía bem nas avaliações. E aí fizemos toda uma investigação e basicamente o resultado da avaliação neuropsi dela mostrou que a memória é como se ela tivesse três mecanismos, né? A caixinha aqui que é a memória de longo prazo, a caixinha aqui que é a memória de curto prazo. Então, eu tenho que ir na padaria comprar pão. Eu vou precisar lembrar que dia 6/4 de 2022 eu fui na padaria daqui a 3 anos? Não preciso lembrar disso. Mas eu preciso lembrar, por exemplo, que eu moro na rua tal. Essa memória vai para longo prazo. O que a gente aprende na escola, em teoria, tem que ir para o longo prazo. E coisas do dia a dia não precisa, vai para o curto prazo, memória de trabalho. E tem uma caixinha central aqui que decide para onde que vai essa informação. O que aconteceu com ela? Quando ela era pequena, ela tinha um problema de audição e ela fez uma cirurgia que é justamente muito próximo dessa área e lesionou, e ninguém soube. Então, essa caixinha ficou muito confusa, e tudo que ela aprendia, ela jogava para o curto prazo. Então, através da avaliação, nós descobrimos, fizemos um protocolo de REAB, né, no caso, de estimular para que isso se corrija, porque a criança ainda tem um desenvolvimento muito forte do sistema nervoso, então dá para se recuperar. E aí ela começa aos poucos e devagar a colocar as informações no lugar certo. Mas olha que curioso, né, o que a neuropsi consegue fazer. Cara, é interessante demais e tenho certeza que vai ter gente querendo saber mais. E você tem um canal, você fala de Sim, sim. neuropsicologia, fala pra gente como é que a gente acha pra se inscrever e Só tal. pesquisar, só pesquisar lá Momentos Psi, Alisson Lima. Eu falo de neuro, falo de transtornos, falo de vários assuntos da psicologia também. Quem quiser ouvir um pouquinho mais, fica super à vontade para aparecer lá no meu canal e dar um oi. Aproveita e se inscreve também. Show. Vou deixar o link aqui embaixo também do YouTube e Bacana. terão outros vídeos para você que tá vendo. Fazer outros vídeos com o Alisson, então se você gostou, acompanha o canal dele, mas volta aqui também que em Com breve certeza. terão outros vídeos sobre neuro ainda. É um assunto que eu gosto, o Alisson manja, então se você gosta, acompanha a gente. E obrigado pela sua atenção e até mais. Até mais. Tchau, tchau.